Olá, meus queridos, muito boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer que seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos trazer aqui agora uma questãozinha da Escola Naval, questão 10 da prova azul. Você tá vendo aí que nosso formato está um pouco diferente. Agora, patrocínio da Wacom, mesas digitalizadoras. E aí estamos fazendo o desenho da nossa figura. Enquanto eu desenho, você já pode aí clicar no like. Ah, mas eu nem assisti o vídeo, você nem sei, você vai gostar. Clica no like, se inscreve, comenta, ativa o sino e vamos embora. Seja aí VABCD, uma pirâmide regular, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Aí você tá vendo aí que eu tô apagando a pontinha, né, da pirâmide, que vai ser onde vai ser o nosso vértice V, que ele diz ali. Então seja essa pirâmide regular com as faces laterais triângulos equiláteros do lado 1 e P, uma extensão do segmento VA. Aí nós vamos botar os vértices da base, né? A, B, C, D. Não sei porque que parou agora o mouse. Tá parado aí. Opa, voltou. A, B, C, D. C aí, tem que digitar direitinho, escrever. E V o vértice de cima, claro. V de vértice, se você não tinha essa percepção aí, fica a dica poderosa, preciosa. E aí nós vamos prolongar o segmento VA. E ele diz que existe essa extensão do segmento VA de modo que A pertence a VP, o segmento VP. Então, claro que A tem que estar entre V e P. De forma que, nesse ponto aqui, a gente vai ter P de ponto P. E AP vale 1/2. Aí vamos marcar aqui as informações importantes, né? A pertence a VP. Então, essa extensão é tal que P passa de A. AP vale 1/2. E VA é o nosso 1, que ele disse que todas as faces laterais são triângulos equiláteros. Então, VA é igual a 1, assim como os outros lados, né? VD, VC, VB e também os lados da base. E aí, nós vamos continuar lendo. Considerando um plano P determinado por P e os pontos médios dos segmentos BC e AD. Aí eu já estou marcando o ponto médio lá de BC, né? Errei a cor, coisa incrível. Agora o pretinho maravilhoso, os pontos médios de BC e AD. Estamos marcando. E existe um plano que é determinado pelos pontos P e pelos pontos médios BC, os pontos médios dos segmentos BC e AD. Então vai ser um plano que vai mais ou menos cortar a pirâmide dessa forma que eu estou esboçando aqui para vocês, né? Esse plano vai sair cortando a pirâmide nessa angulação assim, de forma que a gente tem essa interseção entre o plano π, que é o plano que contém esses pontos. Aqui eu acho que eu vou chamar de M1 e M2, esses pontos médios. E a gente quer descobrir, a questão quer que a gente calcule a área de interseção entre a pirâmide e o plano π, certo? Aí eu já estou marcando aqui de vermelho. E vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? O que eu deixei aqui do lado direito, esse negócio da camada aqui, né? Tá atrapalhando um pouco, mas tudo bem. A gente vai marcar aqui esse ponto de chamar de M1', e esse outro ponto aqui de M2', que vão ser os pontos que definem essa nossa figura, que parece um retângulo. Esse nosso polígono M1', M2', M2. Primeira vez que eu fiz essa questão, fiquei errando porque eu estava considerando que essa figura era um retângulo. Mas se você fizer um desenho bem feito, inclusive fica a dica, sempre que possível, faça um desenho bem feito. Às vezes na prova não dá, porque a gente tem tempo e tudo. Mas o desenho bem feito faz a gente perceber que na verdade isso é um trapézio, né? Quando lá embaixo tem um valor de M1, M2 e ele em cima seria a base menor do trapézio, M1', M2'. Então vamos ver o que a gente consegue descobrir nessa questão. A princípio, como esse triângulo lateral aqui da face lateral é equilátero, esse ângulo aqui é 60 graus. Claro que
esse suplemento aqui vale 120, porque tem que ser um ângulo raso, né? É o prolongamento da reta VP. E como ele disse, M1 é ponto médio, então esses dois segmentos valem 1/2, visto que AP ele disse no enunciado que vale 1/2. Então esse triângulo aqui é isósceles, mas para o nosso item 1, não vai ser necessário a gente saber que isso é isósceles, porque eu vou usar a lei dos cossenos para calcular o valor do segmento PM1. A lei dos cossenos, se você ainda não viu, se não sabe onde é que vem essa lei dos cossenos, eu demonstrei já essa fórmula aqui no vídeo anterior. Vou deixar aqui no card para você, caso tenha curiosidade de ver a demonstração da lei. Nós vamos usar a lei dos cossenos para determinar aqui o valor desse lado PM1. Vou chamar aqui de x, botei em vermelhinho ali para ficar bonito. E a lei dos cossenos nos diz que um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. No caso é o 120 graus. Aí é mais continha, né? X ao quadrado, 1/2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado é 2/4. Porque fica 1/4 mais 1/4. O cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 30. Desculpa. É o mesmo cosseno de 60, só que negativo. E aí fica menos 1/2, claro. E quando a gente multiplica, vai ficar menos com menos dá mais. Enfim. Temos ali o resultado, que x é igual a raiz de 3 sobre 2. Continha simples, você pode voltar se você tiver perdido. A gente já descobriu que os outros dois ângulos ali são 30 graus. Ali no ponto M1 tem um ângulo posto pelo vértice que também é 30 graus. O ângulo ali em D é 60, porque faz parte do triângulo equilátero. E já temos que, claro, aquele ângulo em M1' vai ser 90. Então, vamos determinar aquele valor, aquele pedacinho Y, no triângulo M1, M1' D. É só aplicar aqui uma relação fundamental aqui de cosseno de 30 e a gente consegue facilmente descobrir o valor de y, cateto adjacente sobre a hipotenusa, da raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Comentem aí se vocês estão achando que foi muito rápido que a explicação, eu fiz um método diferente tentando narrar. Se vocês acharem que foi bom, vocês podem falar. Se acharem que foi rápido demais, podem falar também. Agradeceria bastante. Então, feedback. Descoberto aqui também esse lado que a gente chamou de y, a gente vai tentar descobrir o restante dos lados do nosso trapézio. Ali embaixo a gente já sabe que é um lado paralelo ao lado do quadrado base, ABCD. O outro lado é claro que é y também, é um trapézio simétrico, um trapézio isósceles. E a gente agora quer descobrir o valor de M1', M2', certo? Então vamos no nosso item 3. A gente vai fazer uma semelhança de triângulos. Perceba que o triângulo lá do vértice VM1', M2'. Na verdade aqui a gente está descobrindo o outro lado, né, ainda. A gente está descobrindo o valor de M1' D. Para isso a gente vai aplicar também a relação dentro do triângulo retângulo aqui, através do seno de 30, da mesma forma que a gente fez no item 2. E a gente vai descobrir que M1' D vale 1/4, certo? E agora sim a gente vai para o item que eu estava falando, para descobrir o valor da base menor do nosso trapézio, que vai ser esse segmento M1', M2'. Aqui eu estou reforçando que CD é diferente de M1', M2'. Claro, dá para perceber que quanto mais alto você vai, mais para perto do vértice, menor vai ser o segmento que liga M1' e M2'. Que foi o erro que eu cometi anteriormente antes de gravar o vídeo. Então a gente vai calcular aqui por semelhança de triângulos quanto vale esse M1', M2', esse segmento. Através da semelhança de triângulos, né? O triângulo pequeno, VM1', M2', é semelhante ao triângulo VDC. Perceba, tem os mesmos ângulos. De tal sorte que o segmento VD está para o segmento VM1', assim como o CD está para M1', M2'. É uma relação que é bem simples de você montar, né? Você compara os lados do triângulo menor com os lados do triângulo maior. E facilmente você verifica que
o segmento M1', M2', ele vale 3/4, certo? Bom, e o que a gente vai fazer com isso agora? Agora, já que a gente tem a base maior e a base menor, a gente vai finalmente calcular a área do nosso trapézio. Nosso trapézio M, M1', M2', M1, desculpa, né? Segui aqui o meu erro. M1, M1', M2', M2. É importante às vezes botar os nomes para, às vezes parece que dificulta, fica muita coisa, mas deixa mais fácil, fica mais organizada a sua questão. Aí aqui a gente vai desenhar o nosso trapézio, que está ali meio diagonalizado, né? Meio diagonalizado não é o termo correto, a gente usa isso em álgebra linear, mas tá meio ali tortinho. Deixa eu fazer aqui um esboço dele, para ficar mais fácil de ver a finalização da nossa questão. Aqui traçamos uma base menor, uma base maior. E vamos lá. Já dá pra ver ali que a nossa base menor é 3/4, que a gente acabou de descobrir. A nossa base maior vale 1. E essas laterais valem ambas raiz de 3/4. Para calcular a área do nosso trapézio, a gente tem que ter a altura dele, né? Uma maneira trivial de calcular. E a gente não tem de cara a nossa altura, mas de maneira bem prática aqui a gente vai calcular. A gente traça aqui a nossa alturinha dos dois lados, só para ficar claro. E aí a gente tem que fazer a diferença entre esses dois pedacinhos aqui da base desses triângulos pequenos. Eu vou chamar de Z. De tal sorte que se eu somo 3/4 lá de cima, mais esse Zzinho, mais esse Zzinho. O que eu fiz aqui? Apaguei, só para indicar que é tudo, né? Perceba aí a prática com a mesa digitalizadora. Apagando direto nessa reta ficou horrível. Mas de forma que 2Zzinho mais o 3/4 lá de cima tem que dar esse 1, que é a base maior total, né? Então passa o 3/4 para lá, fica 1 menos 3/4, que é 1/4, dividido por 2, 1/8. Então o Zzinho ali é 1/8. E aplicando o teorema de Pitágoras em qualquer um desses triângulos pequenos, a gente consegue descobrir o valor do nosso H. A hipótenusa ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos. O teorema de Pitágoras também já demonstrei aqui no nosso canal. E agora é só continha, né? Raiz de 3/4 ao quadrado. Passo o 1/8 ao quadrado para o outro lado. Tirou o mínimo. Fica 12 menos 1. H é igual a raiz de 11/8. Perfeitamente. E agora, para realmente finalizar a questão, de posse de todos os dados, a gente vai calcular a área do nosso trapézio. Que é base maior vezes base menor, vezes altura sobre 2. Coloca os valores que a gente já encontrou e parte para o abraço. Eu tô até um pouco impressionado com essas questões da escola naval, elas são interessantes mesmo. Eu não sabia que elas eram tão boas assim, é uma prova que me surpreendeu. Nosso resultado é esse, 7 raiz de 11 sobre 64, que nos dá o item C, certo? Marcar ali de verde para ficar bem bonito. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abraço.